Iniciamos o mês de março e na quarta-feira vamos interromper o chamado tempo comum para iniciarmos o tempo forte da quaresma, com a quarta-feira de cinzas. Hoje a liturgia nos propõe o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 28 a 31. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, durante esta vida, receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O contexto que está colocado esse evangelho é o contexto do seguimento de Jesus. Jesus está anunciando o seu sofrimento, a sua paixão que ele deve passar, e os discípulos são chamados a seguirem o Senhor nesse caminho. Coisa nada fácil naquele tempo e continua não sendo nada fácil. Nós seguimos o Senhor em meio a sofrimentos, a perseguições e assim por diante. Então Pedro aqui cobra um pouco de Jesus, né? Mas nós já deixamos tudo e te seguimos, e qual será a nossa recompensa por isso? É interessante que Jesus assume, né, esta lógica de Pedro, não o critica por fazer uma pergunta dessas, e diz, né, vocês deixaram campos, vocês deixaram família para me seguir, vocês receberão 100 vezes mais aquilo que vocês deixaram. Só que Jesus acrescenta, com perseguições. Ou seja, não se pode tirar do seguimento de Jesus a questão da cruz. E dizer, não, a gente se doou, então a gente vai receber e tudo vai ficar bem. Vai ficar bem, mas com perseguições. Mas com a vida eterna. São os dois acréscimos que Jesus completa, né? Com perseguições e a vida eterna. Mas eu queria voltar a essa pergunta de Pedro, né? Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. A gente estava rezando, né, poucos dias atrás, a passagem do jovem rico. E ali, no jovem rico, Jesus falou para ele, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens e não estava disposto a abrir mão disso. Já aqui no Evangelho, Pedro, respondendo em nome do grupo dos apóstolos, diz, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. A gente que conhece a história de Pedro e o que vem a seguir, a paixão do Senhor, a gente sabe que não é bem assim. Talvez no coração Pedro tinha esse desejo, como ele manifestou outras vezes, quando era
exortado a seguir Jesus, ele sempre respondia assim com muita vontade, com muita força, né? Mas será Pedro também que vai negar Jesus 3 vezes. Então, nós somos chamados nesse seguimento de Jesus a irmos verificando, né? Deixamos tudo ou ainda guardamos, né? Conservamos para nós algumas coisas que nós não abrimos mão. E o Evangelho termina com essa frase que volta várias vezes na Bíblia, né? Os humildes serão exaltados, aqueles que se exaltam serão humilhados. Aqueles que agora são os primeiros serão os últimos, e aqueles que agora são os últimos serão os primeiros. Essa inversão, essa revolução total que se dá quando a gente segue Jesus é algo impressionante. E nós entramos na dinâmica de Jesus, que por primeiro se esvaziou da sua condição divina, assumiu a nossa condição humana e entregou-se à morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e o elevou acima de todo homem. Essa dinâmica de esvaziar-se para poder associar-se ao modo como Cristo veio ao mundo é fundamental. E não é nada fácil também. É preciso pedir graça, pedir força, pedir coragem para deixarmos de ser iludidos pelas coisas e prazeres do mundo que nos desviam do essencial, que é amar e servir. Peçamos ao Senhor, então, ao concluirmos essa primeira parte do tempo ordinário, que Ele abra o nosso coração para podermos, a partir de quarta-feira, entrarmos de coração aberto no tempo da Quaresma. Que o Senhor, então, nos abençoe e nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.